Prima da Elizabeth, chama Alice Guidi. Também foi uma morte igual foi da Larissa e da Frankfurt. Eu não sei, uns 4 ou 5 anos aí atrás. Aí. E ela também devia para a Alice. A Elizabeth sempre pegou dinheiro emprestado. E segundo as informações, até um primo meu falou, olha, vê porque quem visitou a Alice por último foi a Beth. Informações importantes a respeito da professora Larissa Rodrigues, da Natália e as conversas que essas pessoas que se envolveram na morte dessas pessoas tiveram nos bastidores. Enquanto tudo estava acontecendo, as pessoas estavam no celular. Eu estou dizendo do Luiz, eu estou dizendo da Elizabeth, eu estou dizendo da amante do Luiz e por aí vai. Todo esse conteúdo retirado de celulares. A gente vai trazer primeiro as conversas que foram feitas em janeiro, correto? De janeiro até após a morte da Larissa, a conversa do Luiz com o amante, o celular dela foi apreendido, o Luiz apagou as mensagens do celular dele, mas a polícia conseguiu ter acesso através do celular da amante. E hoje essas mensagens foram anexadas ao inquérito policial após a decretação da prisão preventiva do Luiz e da mãe dele, da Elizabeth. Aqui embaixo, dia 22 de janeiro, Lud, tem diálogo que estabelece a existência de um relacionamento ali, a pressão que a Letícia fazia para o Luiz, correto? Exatamente. Então Vamos a gente vai começar com essa troca de mensagens. A Letícia manda a mensagem para o Luiz no dia 22 de janeiro. Depois da 1h da madrugada, ela escreve, você se importa mais com ela, se referindo a Larissa, a esposa dele, do que comigo. Ela diz, olha o seu desespero. E ele depois responde, né, Pagliani? Eu não importo. Aqui ele coloca assim, não é desespero, ela vai sofrer sim, a Letícia fala, né? E só peço para não fazer isso, né? O Luiz está pedindo para a Letícia o quê? Para não contar a relação que ele tinha com ela. Certamente o Luiz estava se sentindo ameaçado pela amante e a polícia adiantou que o Luiz informou em depoimento, no primeiro depoimento, que o Luiz não tinha interesse de se separar. Ele comunicou isso à polícia no depoimento, que não tinha interesse de se separar da esposa, mas pelo que a gente percebe nessa troca de mensagens, ele estava sendo pressionado pela amante. A Letícia Olha só, no mesmo dia, ele, né? Exatamente, Olá. Não é justo, né? Eu ser enganada, nem comigo ou com ele, mas com nós dois. Por quê? Aparentemente o Luiz escreve ali, nem comigo ou com ele. Aparentemente a amante tinha também um relacionamento. Então o Luiz com a Larissa e a amante com o companheiro dela. Exatamente. Então o Luiz fala, não é justo nem comigo e nem, né, com nós dois. Ou seja, os dois estavam num relacionamento cruzado aí. E aí a Letícia diz, faz? Não é justo ela acreditar num casamento perfeito. Falava da Larissa. Vou mostrar para ela que isso não existe. E aí depois o Luiz continua. Nunca te enganei, você sempre coloca ali o nome dele e eu ela. E a Letícia pro Luiz. A Larissa, o sofrimento dela é capaz de fazer você me deixar. Ou seja, o Luiz estava preocupado com o sofrimento da esposa e ela estava pressionando para que ele terminasse o relacionamento. Quer dizer, aqui a Letícia parece que queria contar para a Larissa e, por outro lado, o Luiz coloca aqui que estava preocupado com a Larissa e com o sentimento dela. Aí a gente tem mais adiante aqui, a Letícia pro Luiz, porque na verdade antes falava aqui, né? Nossa, a Larissa estava sofrendo, exatamente, é capaz de fazer você me deixar. Ela fala de forma irônica, que amor, quem me dera que você me amasse assim. E aí o Luiz, não amor, não é o sofrimento dela. Eu te amo e choro todos os dias por não ter você. E você sabe disso. Por mais que você ache que seja mentira, mas não é. É real meu amor por você, mas é mais real por ela, a Letícia diz. E ele diz, não é. Tá, e aí aquelas coisas do Luiz querendo, não, eu amo você. Mas aí a Letícia falava, não, mas você ama mais ela porque você não está dando bola para mim. Em síntese, a conversa ficou em cima disso, né? A Letícia pressionando e o Luiz tentando ali, de qualquer maneira, né, falar que queria ficar com a Letícia, mas estava com dó da Larissa. E aí continuam essas conversas.
E a gente percebe, né, Pagliani, que essa discussão sempre acontecia quando o Luiz estava em casa com a Larissa, porque ela sentia ciúmes ou demonstrava ciúmes, e aí ela ia pro ataque nessas mensagens. Ele escreve, tem algo errado. Só uma coisa aqui, Lud, só pra gente pontuar. Sim. Dia 9 de fevereiro de 2025. Uma data importante no meio de toda essa história. Por quê? Porque esse dia é marcado pelo falecimento da Natália Garnica, a irmã do Luiz. E durante todo aquele dia conturbado, que você já sabe mais ou menos como tudo aconteceu, porque nós já trouxemos aqui, paralelamente, a conversa do Luiz com a Letícia também acontecia. E todas as mensagens foram recuperadas, mas a polícia colocou no inquérito policial as que são importantes para a investigação. E aí tem ali, né, o Pagliani, no dia 9 de fevereiro, que foi justamente o dia da morte da irmã do Luiz, a Natália, que aconteceu em Pontal. Começa assim. O Luiz manda mensagem para Letícia. Isso é importante, hein, gente? Tem algo errado, acho que minha irmã morreu. Aí o Luiz para Letícia, eu vou para Pontal. O Luiz continua, eu não sei o que aconteceu, só por favor, não faça nada hoje, não faça isso comigo. Era uma preocupação do Luiz com o que a Letícia estava fazendo quando ele não estava na cidade, porque ele estava indo para Pontal socorrer ali a irmã, e ele estava preocupado mais com a amante do que com a irmã. E tem um ponto importante da investigação, Pagliani, porque quando o Luiz diz pra amante, vou pra Pontal, não sei o que aconteceu, logo ali pra polícia, ele aqui que ele fala, tem algo errado, acho que minha irmã morreu. Só que no depoimento que ele dá pra polícia, ele diz que recebeu uma ligação da mãe dizendo que a irmã estava passando mal, quando na verdade ele já informou a amante que a irmã estava morta. Isso é fundamental. Nós trouxemos recentemente o depoimento do Luiz falando que ele foi até lá, vocês lembram? Só um parênteses aqui, Lutz, me ajuda a lembrar dessa história aqui. Porque o Luiz disse em depoimento, nós trouxemos isso que anteontem, né? Ontem, inclusive. O Luiz foi até lá e dizia, não, eu cheguei, soubemos que ela estava passando mal, eu fui até lá, quando eu cheguei, ainda fiz massagem cardíaca lá, porque a Viviane, né? Pediu para que ele fizesse alguma coisa e tal. Mas, na verdade, a polícia já sabe que ele recebeu a informação de que a irmã já estava morta. Antes de sair de Ribeirão Preto para seguir para Pontal, ele já informa a amante que a irmã está morta. Diferente do que ele disse para a polícia, que recebeu um pedido da mãe para que prestasse socorro, que a irmã estava passando mal. Aí, a partir de agora, nós vamos ler para vocês aqui uma sequência de situações assim. O Luiz indo para Pontal, a amante querendo saber o que estava acontecendo, o Luiz um pouco atrapalhado com tudo que estava havendo, mas preocupado também com a amante de não sair com outra pessoa. Exatamente. E aí começa uma tremenda de uma discussão aqui. Vamos ler para o pessoal, Lud? Vamos lá. Olha lá, o Luiz começa. Te peço pelo amor de Deus, eu vou te ligar para ver, para ver aqui só. Por favor, amor, não faz isso comigo. O Luiz está implorando e indo para Pontal, hein, gente? E aqui ele repete, minha irmã acabou de morrer. Ele nem foi para Pontal ainda e ele já diz que a irmã está morta. Vou lá, não faz nada que vai se arrepender, ou faz e me esquece para sempre. E aí o Luiz ainda para Letícia, olha, em falar o que você fez para mim, como vai ser minha vida daqui para frente agora. Ele está preocupado com a amante ter um outro relacionamento enquanto ele estava fora, gente, é isso. Aí o Luiz ainda continua, tem uma imagem anexada aqui que a gente, né, tem é uma imagem que a polícia não teve acesso, certamente ele mandou alguma foto para ela e a Letícia, espantada, escreve o quê? Como assim? Aí o Luiz, estou saindo, vou sozinho e resolver as coisas com minha irmã do enterro. Isso, 00:30. Aí o Luiz fala para Letícia ainda, você vai sair com alguém? Atende. E o Luiz tentando ligar para Letícia de qualquer maneira. Vira a página pra gente, produção, por favor. Vamos lá, porque aí tudo isso estava acontecendo, ó. O Luiz para Letícia. Já está com ele, olha a preocupação. Com o fato da amante estar com outro, não com a irmã que estava morta, de acordo com ele, na mensagem anterior. E ele fica irritado ainda, hein, Lud? Olha lá. Está me fazendo de idiota?
Quer saber? Fica com esse. Aí ele xinga, tomara que ele te faça feliz. Isso. Porque eu sou, aí ele diz um palavrão ali mesmo. Sai com quem você quiser e me esquece. Ele simplesmente começou ali a desabafar, perdeu a cabeça. Só não fala pra eu não perder meu tempo te mandando mais mensagem. Olha só, ele faz uma mensagem, ele liga pra ela depois de mandar a mensagem e ela não atende. E ele continua, fica com ele, eu não te entendo, amor, meu Deus. Aí a Letícia começa, né? Eu não te entendo, amor, meu Deus, eu não tô com ele não, eu tô em casa. Me explica, ela queria saber por que a irmã estava morta, o que tinha acontecido. Como assim, sua irmã morreu, ela estava doente? E ele, fica com ele aí. Aí ela, em caixa alta, eu não tô com ninguém. E ela continua, meu Deus, eu tô em casa, me explica. Aí ele diz, tô indo pegar a Viviane. E ela pergunta, como sua irmã morreu? E ele fala, vou lá em Pontal. E ela continua, como que isso aconteceu? Que história é essa? Vamos virar a página aí, pessoal. E ele, ao invés de falar da irmã, continua, né? E ele fala, não sei, mas ela tá morta. E isso ele nem chegou em Pontal ainda. Ele já repetiu 3 vezes que a irmã está morta. E não chegou em Pontal. 3 vezes. E ela continua insistindo, dá pra me falar? Como assim? Eu tô em pânico aqui, não posso falar pra pessoa que ela estava que eu tô em pânico. E ele continua, minha mãe ligou e falou que ela morreu. E ela pergunta, e sua mãe não falou mais nada? Você tá indo sozinho? E ele diz que vai pegar a Viviane, a irmã dele, e quando puder fazer, te explico. Não sei o que fazer, o que aconteceu. O Luiz está falando que depois ia explicar para ela com mais detalhes o que teria acontecido. Aí continua. Mas se for sair ou ficar com alguém, me fala logo e não me faz de besta. Quer dizer, a irmã tá morta, segundo ele tá indo para lá e ele tá com a cabeça virada na conduta do que a amante vai fazer, gente. É impressionante. E aí ela, não vou sair, ela continua. Nem ia. Se eu fosse sair para comer, ia sair dá outro nome ali de um outro rapaz. E olha a hora que Ribeirão fecha tudo meia-noite, enfim. Ele continua, então sai, aproveita com ele. E ela fala que não quer, que tá preocupada com ele. Do nada isso, ela morreu, ela ainda continua insistindo, quero entender o que houve, sua mãe não explica. E ele diz, minha irmã... Vamos lá, vira a página aí pra gente. Vamos ver o que mais tem aí, desse conteúdo todo. E aí, o Luiz aqui, pra Letícia. Quantas vezes ele me pediu, só que queria ir pra São Paulo comigo passear, eu nunca levei, tinha... sede de vida, acho que mudou aqui, a data do dia 25 de março. Vamos lá. Gente tem aí no relatório alguma mensagem depois disso. Enfim, o que acontece nessa história, é um pouco antes. Aqui termina, só pra gente finalizar. Do dia Luiz pra Letícia, pra minha irmã. Pronto. E aí aquela história, porque são partes aqui, são trechos que a gente já excluiu. Essa é a parte da confusão que estava acontecendo quando a Natália morreu, quando o Luiz ficou sabendo que ela já estava morta, e aí ele conversando ainda com a amante sobre a questão. Eu vou, mas não sai com ninguém. Essa é a questão que a polícia já tem em mãos. Aí, vamos lá agora para a próxima fase, para a próxima etapa, em um outro momento que nós temos. Isso, 9 de fevereiro, hein, gente? Pode virar a página agora. Vamos lá, agora sim a gente entra naquela história, tá? Aqui entra a parte do relatório policial, falando sobre a investigação, tá? Enfim, a polícia coloca assim algumas condutas, não é? Você acha que dá pra gente ler alguma coisa aqui? Vamos só pegar esse trecho, Lourdes. Será que a gente consegue passar pro pessoal que está em casa? Olha lá. As mensagens de Luiz nessa data são um profundo, angustiante desabafo de arrependimento e culpa. Menção da Larissa como uma mulher que mais amou na minha vida e tal, mesmo diante da traição, um misto de remorso e idealização que ele acaba falando durante todas as conversas que ele teve. E aí começa a conversa com a Larissa, aliás, com a Letícia, sobre as questões financeiras que a gente vai trazer para vocês. Após a morte da Larissa. Isso no dia 26/3, né? Diálogos abordam os interesses financeiros do Luiz, a morte de Larissa, né? A confirmação da investigação policial e a preocupação midiática. Olha isso, uma coisa que é importante. Tem uma parte aqui,
A Larissa morreu, foi encontrada morta no apartamento dela no dia 22 de março pela manhã. Aqui, Pagliani, dá pra gente fazer o seguinte, só pra gente poder contextualizar. Gentil, se for mais fácil, até por uma questão cronológica, só uma questão cronológica. Como aqui é depois da morte da Larissa, a gente tem os prints da morte da Larissa. Eu acho que aí cabe agora nessa sequência. Porque aí depois vem a questão financeira. Talvez a gente possa confundir um pouco o público se a gente já falar depois da morte. Porque acho que a gente já tem as conversas no dia em que a Larissa morreu, e que, vocês sabem, o Luiz estava com a amante na madrugada, né? Ele chega em casa e aí ele dá um relato para a polícia. E quando ele dá esse relato para a polícia, enquanto ele estava, né, fazendo todo aquele do shopping, falou que estava trabalhando, não, as conversas estavam acontecendo também nos bastidores daquele momento. Gentil, se ficar fácil, a gente vai e já passa aqui. Tá? Então pode soltar pra gente aqui. Vamos lá. A gente tem da morte Não, da morte não, da sequência depois da morte. No dia 22 de março ela foi encontrada morta. Aí no dia 25, essa troca de mensagens, o Pagliani, do Luiz para Letícia. Por quê? Ele escreve pra amante: quantas vezes ela me pediu, porque ele estava revoltado com o fato de que ela não estava dando tanta atenção para ele e ele acreditava que ela estivesse com outro. Então ele escreve: quantas vezes ela, se referindo a Larissa, me pediu que só queria ir em São Paulo comigo passear e eu nunca deixei. Ela tinha sede de vida, queria conhecer lugares, ver coisas que ela mais amava e eu tirei isso dela. Isso o remorso que ele demonstra de não ter, atendido alguns desejos da Larissa no momento em que ela morreu. E aí sim a gente entra na questão de culpa, na menção que ele tinha ali, né? Enfim. E ele acaba falando para ela: não fui eu quem deveria ser, fiz o que deveria fazer e agora só me resta sofrer com isso para sempre. Mostrando ali o remorso com o que aconteceu, certamente. Ele desabafando pra amante dele o que teria acontecido. E aí a polícia vem com essa menção, então, falando do remorso, da traição, né? Demonstra trauma significativo, a frase que o coração dela vai voltar a sentir. Aí coloca aqui as contextualizações. O Luiz expressa um profundo remorso, né? Por ter feito infeliz, por ter tirado dela a sede de vida, que é aquilo que nós falamos acima. E aí entra nessa história, então, do dia 26/3, que é logo depois da morte, poucos dias depois da morte da Larissa, que os diálogos abordam interesses financeiros de Luiz depois da morte de Larissa, a confirmação da investigação policial e a preocupação com o quê? Com a exposição midiática, que daqui a pouco tem um parente sobre isso que nós vamos falar também. E de fato, Pagliani, para a polícia, essa foi a motivação do crime. O divórcio que a Larissa estava tentando e também a situação financeira do Luiz. E aí, ele acaba contando isso para a amante no dia 26. Poucos dias depois da morte da Larissa, ele fala o seguinte: olha só, amanhã tenho que ir às 10 horas na Caixa Federal abrir o sinistro com atestado de óbito. E a Letícia pergunta: por causa do apartamento? E o Luiz: sim, porque precisa comunicar que um dos donos faleceu para ver se quita metade ou tudo do apartamento. Vai depender da apólice do seguro, que não tenho. Ficaram de me mandar em 4 dias úteis. Mas, independente, tenho que dar parte para a família dela. E a amante: que burocrático, né? E ele: dependendo, vou ter que vender meu carro para pagar isso. A preocupação dele na questão financeira do dinheiro, da parte que é o motivador, e informando a amante de tudo, né, Pagliani? Ali ela fala: mas precisa de dar agora? Não entendo muito. E ele: é sobre o valor real do apartamento. Tipo, se hoje valer 800 mil, aqui tenho que dar 400 para o pai dela. Aí a amante: nossa, que jeito. E ele: esse é o meu maior problema financeiro agora. E ela: sim, eu imagino. E ele aqui, inclusive a polícia coloca em negrito: ter que pagar algo
que eu conquistei. E de fato a Larissa contou para os amigos, isso a polícia tem em depoimento, que não queria sair do apartamento, porque ele que estava traindo, ele que estava com outro e que ela não tinha interesse de sair. E ele também não queria perder o apartamento. E a amante, poxa vida, não sabia que era assim. Seu advogado falou que não tem jeito mesmo provando que você quem pagou tudo até agora, e não foi isso. Olha só, gente. Tá vendo só? E o Luiz, eu sou 3 na regra. Como não tenho filho, fica para os pais. E seu advogado falou que é só essa opção, e ele manda uma imagem. E ela responde que sim, o Luiz responde que sim, tenho direito a metade. Metade da minha casa e metade do carro dela. E a amante, nossa, eu não sabia disso. E o Luiz, sim, também não sabia, descobri hoje. Tá vendo? A preocupação, a Larissa morre no dia 22, no dia 26, ele passando todas as informações para a amante e a preocupação com o carro dela, com o apartamento, já pensando em vender o carro dela e a preocupação de deixar para o pai da Larissa, o seu Sebastião, que vem passando por problemas de saúde depois da morte da filha, e essa preocupação do Luiz. Na verdade, o que a gente consegue entender ou imaginar é que na morte da Larissa, pudesse passar na cabeça dele, Lud, que peraí, se eu estou com a Larissa casado, nós temos um apartamento financiado, ela morreu, subentende-se na cabeça dele que o quê? A parte relacionada a ela passaria a ele e ele ficaria dono do apartamento. É isso que ele imaginou. E é isso que ele relata aqui. Eu não imaginava isso. Ou seja, não foi bem assim conforme ele tinha pensado. Né? Vamos lá para mais coisas aí. Aí continua, né? Ele fala, eu vou tentar um acordo para ver se eu fico com o apartamento. A negociação ainda continua. E a Letícia, quem te falou isso? E o Luiz, o advogado do meu pai, que ele paga por mês. E o Luiz vai oferecer o carro dela, mais o dinheiro que está na conta, que era da mãe que morreu, e mais o restante em dinheiro que vou ter que parcelar e pagar. Olha só, o dinheiro da morte da mãe dela, que morreu no ano passado, enfrentou um problema de saúde, morreu de câncer em setembro e tinha o dinheiro da mãe guardado na conta dela, e ele já estava colocando o dinheiro da conta da Larissa, o dinheiro da mãe, nessa negociação. E o Luiz, estão investigando eu, acredita? E ela, sério? Essa parte é importante, gente. Essa parte é importante. Estão investigando eu. Acredita? A Letícia fala, sério? O Luiz para Letícia, já foram até na funerária. O Luiz para Letícia, a polícia. O Luiz para Letícia, você leu o boletim que te mandei? A Letícia, li. A Letícia para o Luiz, não saiu nada de causa. Porque a preocupação deles era essa, né, desde o início. E a Letícia pergunta para o Luiz, como é que você sabe? Aí entra o Luiz para a Letícia, televisão hoje de novo. Televisão subentende-se o quê? Quem foi o primeiro veículo, a primeira emissora a trazer essa história com a maior credibilidade dentro dessa história do começo ao fim? Claro que foi a nossa Record. O assunto surgiu aqui no nosso Cidade Alerta com a competência da nossa repórter Ludmila Osório, que inclusive está ao meu lado aqui. Né? Calma que ainda tem mais um trecho importante que eu quero destacar nessa história. E aliás, a gente fez um link, o primeiro link para falar desse caso no dia 25, um dia antes. E aí no outro dia a gente faz de novo e eles comentam. Fala assim, Luiz para Letícia, estou muito triste com tudo isso, sendo tratado como um bandido, ele coloca. Tem gente ruim nessa vida, né, falando, e ele sim, né? Aí o Luiz para Letícia, a minha vontade era sumir daqui quando tudo isso acabar. Mas certamente sumir com ela, né, o Fabiane? E aí, aqui... Um detalhe, Luiz para Letícia. Pra gente se atentar ao horário, a gente deu aqui no Cidade Alerta 6 horas da tarde. Às 7h33, no mesmo dia, eles já comentam. Você viu a reportagem? 19 horas e 33 minutos. Você viu a reportagem? No mesmo dia, às 18 horas, a gente já estava exibindo os casos da Larissa aqui no nosso Cidade Alerta. A Letícia fala pro Luiz o quê? Esses policiais vendem o conteúdo para ganhar dinheiro. Eu vou repetir para vocês.
Eu vou repetir para vocês. A Letícia fala para o Luiz na mensagem, tudo isso recuperado do celular dela. Isso quem está trazendo documentos oficiais da polícia, para vocês terem uma ideia, que baseia o inquérito. Aqui, ó. Ela fala, vi esses policiais vendem o conteúdo para ganhar dinheiro, ou seja, colocando a polícia ainda como um sistema corrupto, vendendo informação. E aqui cabe um parênteses, Lúcio, só antes da gente começar, ou continuar, porque essa história já tinha passado batido pela polícia. E presta atenção no que eu vou falar para todo mundo que está ouvindo o nosso Cidade Alerta. Quando essa história estourou, essa aqui chegou na redação, falou, ó, tem alguma coisa estranha nesse caso. Essa médica, por causa de algumas pessoas próximas que conviviam com a Larissa, já estavam revelando de que alguma coisa não seria normal a morte dela. Só que para a polícia já tinha passado. Já tinha passado. A polícia não ia voltar atrás em cima dessa história. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita? Morte suspeita. Mas sim, até aí tinha passado, porque isso é normal. Até quando porque acontece, o da Natália também passou. Também passou o da Larissa. E quantos outros casos não se passam que a gente traz aqui como morte suspeita? Quando não é muito claro, é normal a polícia registrar dessa maneira. Mas até então tinha passado. Tinha passado. E aí um trabalho importante da nossa equipe aqui fez com que o caso voltasse. E aí a polícia começou a investigar. Então cai por terra tudo isso que ela está falando. Aí a Letícia fala aqui, sabia disso? Né? Falando dos policiais. Completamente balela. Vamos lá, próximo assunto que a gente traz aqui. A Letícia. Eles ganham o maior dinheiro, né, vendendo essas notícias. Enfim, já descredibilizei isso aí, porque na verdade não aconteceu nada disso, ninguém pagou absolutamente nada, o que nós fizemos foi um jornalismo profissional e competente em cima de uma história que ninguém acreditou. Né? Nós não conseguimos contato com a Letícia, até é bom que fique gravado também para a gente saber de toda essa história. E aí a polícia vem depois com todas as considerações e tal, né, Lúcia? Exatamente, e no relatório a revelação de que a polícia estão investigando, eu acredito, e que já foram até na funerária, é um ponto crítico. O Luiz se sente tratado como um bandido e expressa o desejo de sumir daqui quando tudo isso acabar, evidenciando a pressão da investigação e o medo das consequências, né? Se é uma pessoa que não está devendo nada, essa conversa não aconteceria, nada disso aconteceria, a conduta seria completamente diferente. Porque agora nós vamos ter aquela conversa da Elizabeth Rabas com o filho Luiz, a Elizabeth que fingiu, né, que estava preocupada com a Larissa. E se a gente tem a troca de mensagens da amante com o Luiz, no dia em que a Larissa foi encontrada morta, são muitas mensagens e a gente não tem as mensagens aqui, mas às 10h02 da manhã, eles começam já a se falar. O Luiz tinha saído da casa da Letícia. No dia em que a Larissa morreu. O Luiz fala que vai trabalhar, mas na verdade ele passou a noite com a amante e aí ele manda uma mensagem para ela às 10h25. Larissa está morta. E aquilo que a gente já trouxe, antes da chegada do SAMU. E quando o SAMU chega, 10 minutos depois, ele faz toda aquela encenação, pede para que façam massagem cardíaca, mas na verdade ele já tinha comunicado à amante que ela estava morta. E aí ele fala, não sei o que fazer. E a Letícia, como assim? Não entendi. Você me fala uma coisa dessa e some? E ela começa, amor, me dá uma notícia. Liga pra ele, amor do céu, me dá uma notícia. Me dá notícia, amor. Fala alguma coisa. E aí ele responde pra ela, 11h36. Cheguei, estava morta. Ela tomou remédio? A amante pergunta. Não vem aqui e não vai no velório, por favor, o Luiz diz. Ela liga para ele não atende, você não vai me contar nada, quando sua irmã faleceu, você contou para mim. E só não me deixa sem notícias, muita gente deve saber, eu não sei nada. Ela morreu? Ele fala, depois te falo, a polícia está aqui, você tá sozinho? E ela, entendi, obrigada por me falar alguma coisa. Sabe a causa? E ele escreve, desgosto. Como assim? Eu fiz isso com ela. Aí a Letícia, ela se matou, tomou algum medicamento, deixou uma carta? Tô aqui, não precisa passar por isso sozinho. Sua mãe deve estar muito triste. Ela está aí com você? A polícia está aí ainda?
Isso a Letícia perguntando, E o Luiz diz, ela me mandou uma mensagem ontem só, mas não de despedida. Vai enterrar só amanhã, não precisa ir no enterro dela. Ele tá preocupado. 2 vezes que ele fala pra Letícia não ir pro enterro da Larissa. E aí, olha só o que chama atenção nisso, ô Pagliani. Ele coloca assim, ela colocou para despertar 8h30 o celular pro sábado, porque ela tinha um compromisso. E aí, olha só o que chama atenção. 3h da tarde ele manda assim para ela, se eu tivesse chegado antes, teria visto ela no box passando mal. Mas foi isso que ele contou para a polícia, que quando ele chegou ela estava passando mal. E então, aqui ele já muda, ele fala que ela estava morta. Se eu tivesse chegado antes, teria visto ela no box passando mal, né? Exatamente isso. Agora a gente vai seguir, ô Pagliani, com as mensagens, a troca de mensagens da Elizabeth com o Luiz. Essas mensagens foram colocadas pela polícia de uma forma exatamente como a polícia conseguiu recuperar. Então, não está muito claro. A Elizabeth Rabassa fala, me liga, né? Aqui, ó. Se controla para não discutir com a Larissa, por favor, a Elizabeth fala. Me promete... Que agora não... tá bem ruim, né? Buscar aqui... falar a questão do Gatorade, né? Se precisar do Gatorade para buscar. Aí o Luiz fala, eu não brigo, né? Aí a Elizabeth fala, eu não me conformo agora de saber, né? Tá bem legível que ela aqui. Levou... Porque foi o seguinte, a Larissa descobriu a traição tá aqui, ó. do Aqui Luiz. Essa parte, Lud, que fala assim, eu não me conformo agora de saber que ela levou alguém com ela para filmar aquela entrada do Luiz no apartamento da Letícia, da amante, né? Sim, quando flagrou junto com o amigo. A Larissa já estava desconfiada e passou a acompanhar o Luiz. E aí ela vai até o prédio da amante e flagra o Luiz entrando com o carro dele na garagem e ela faz uma imagem. E a Elizabeth fica revoltada com isso. Ela fala para o Luiz que a Larissa não deveria ter feito isso. E ela conta tudo para o Luiz o que está acontecendo. Na verdade, a Elizabeth se aproximava da Larissa. Isso é importante. Para tentar informações, se passando por amiga da Larissa, tentando ajudar, mas na verdade ela ia lá e contava o Luiz de todas as informações que ela conseguia tirar da Larissa. Ela fazia um jogo, né, de amiguinha da Larissa para poder passar por Luiz. Próximo que a gente tem aqui, vamos ver se a gente consegue identificar aqui, ó. A Elizabeth, né? Não, o Luiz diz assim, eu também não sei o que eu quero da minha vida. E eu não imaginei que ela ia ficar lá. Deveria ter avisado a hora que ia chegar. Fiquem quietos aí no cantinho de vocês, a Elizabeth fala. Eu falei que ela não deveria ter feito isso. E que você deve ter ido lá. Olha só, a Elizabeth fala para o Luiz. Eu falei para ela que não era para ela ir. Eu falei que você deve ter ido lá para terminar com a moça. Faz de conta que foi isso. Agora você não vai poder ir lá por enquanto. Ela fala para a Larissa isso. A Larissa me falou que não vai mais nessa academia. Melhor assim. Tudo que a Larissa contava para Elizabeth, a Elizabeth contava para o Luiz. E aí tem a outra página, a sequência, né? Luiz, você já chegou em Ribeirão? Acabei de chegar. Quando conta que tinha, quando conta pro Luiz que ela tinha descoberto a traição e que ela tinha o vídeo, né? A Elizabeth pergunta, você já chegou em Ribeirão? O Luiz fala, acabei de chegar. Aí a Elizabeth fala, a Larissa, né? Queria que eu ligasse para você, mas eu não respondi. E aí ela bota um coraçãozinho. Olha isso, fazendo o jogo ali, né? Eu já estou em casa. Luiz, bom dia, me liga que eu preciso de falar com você, a Elizabeth fala para ele. Tá vendo? Essa jogada que a Elizabeth fazia, dando uma de boazinha, acudindo a Larissa, mas na verdade ela tirava informações e passava para o Luiz e ficava ali tentando, né, resolver as coisas. Bom, tem muito mais coisa aqui, né? Aqui é sobre a questão dela assistindo Cidade Alerta. Isso é importante a gente falar, porque olha, ela tem aqui, ó, a polícia investigando a morte, né, da professora. Ela acessou, a Elizabeth acessou o link do nosso Cidade Alerta pelo R7 aqui, quando a gente falava sobre o assunto, né?
Isso do dia 27, a polícia conseguiu recuperar, que ela pesquisou isso, né? Sim. E, Pagliani, na troca de mensagens também, a Larissa conta para Elizabeth que está passando mal. Tem um trecho ali que a Elizabeth fala para ele assim, deixa ela com dor de barriga, não dá nada para ela, não dá remédio para ela, com raiva da Larissa, mas conversava com a Larissa fingindo que estava ajudando. Vocês estão vendo como é que são as coisas? Vamos trazer a troca de mensagem entre o Luiz e a irmã Viviane sobre o dia em que prestou o primeiro depoimento na delegacia. Isso, o Luiz dá oi ali, sim. Salvei tudo as fotinhas, o Luiz diz. Aqui, né? É. E aqui, a Viviane fala assim... Ela está se referindo ao depoimento que ele vai dar para a polícia. E ela lê o que você assinar. Respira fundo, lê tudo. Não esquece de falar dos casos de infarto e do coração do irmão da Larissa. A Viviane estava em todos os momentos das mortes. E ainda quando o Luiz vai prestar depoimento, ela ainda reforça. Lê tudo, presta atenção. Fala para a polícia que nós temos problema na família de tal coisa. Então vai orientando, vai vendo aí. Tem mais aqui, né? Aí o Luiz... Ele manda alguma coisa para ela, vamos guardar esses prints e Deus te abençoe. Aí tem a sequência. Pronto, pode vir para a próxima tela aí, se tiver, a gente já traz aí esses conteúdos a mais que nós tivemos. Algumas mensagens apagadas e aí ela pergunta, né? Chegou aí? Era na delegacia, né? Tem mídia, ou seja, a imprensa está lá? Aí o Luiz não vimos, olha né? só que importante isso. Ela escreve assim, Pagliani, não vai confundir os celulares, hein? Meu Deus do céu, gente. A Viviane falando, olha, cuidado, não vai confundir os celulares. Por quê? Por quê? Só pra gente explicar, o Luiz tinha dois celulares, Sim. Um ele escondeu e o outro ele entregou pra polícia. E ela fala pra ele, não vai confundir os celulares. E ele responde, tá, vou deixar esse no carro. Já estou em casa, graças a Deus. Me manda a foto do shopping, ele escreve. Shopping é daquela foto que estava com a amante que estava lá, que ele tinha apagado do celular, né? E aí ela manda a foto e ele apaga. A polícia constatou que ele apagou. Assim que der, eu te ligo. E a Viviane conversando com ele, falando, cuidado com o celular, fala isso, fala aquilo outro. Complicado, né? Bom, chegamos naquele momento importante do Cidade Alerta. A gente vai trazer agora a reportagem sobre o caso Larissa. Ontem nós mostramos com exclusividade trechos de conversas entre esse médico que você vê na imagem, o Luiz Garnica, e a amante dele, desde o começo do ano. E essas conversas mostram uma intimidade tremenda da relação extraconjugal e também no dia da morte da irmã de Luiz, da Natália. Hoje, você vai acompanhar também em primeira mão as conversas entre Luiz e a amante nos dias em que antecederam o assassinato e também troca de mensagens no dia da morte da professora, ou seja, da esposa dele, e ele conversando com a amante. Põe a reportagem no ar. No dia 13 de março ele pede, me manda uma foto nossa, vou mostrar para minha mãe. Minutos depois, ele confidencia a ela uma conversa que teve com a mãe. Falei que parei de seguir você, se referindo a uma rede social, e que você chorou muito. Ela pediu para ter paciência. No relatório de extração do conteúdo dos celulares e dispositivos eletrônicos do médico e da amante, a polícia apontou, com base nos detalhes das conversas, uma série de motivações para o homicídio da professora, cometido pelo médico e pela mãe dele, a aposentada Elizabeth Arrabassa, de 68 anos. Para a polícia, esse trecho evidencia a participação de Elizabeth no crime. A aposentada tinha se encarregado de resolver o problema matrimonial do filho e possivelmente já estava trabalhando no plano que tirou a vida de Larissa. Inclusive foi nesse mesmo mês que ela pesquisou pela segunda vez no ano por chumbinho, veneno que matou nora e filha. Algumas contradições que nós conseguimos pelos aparelhos de telefone celular, principalmente o relato dele aos socorristas falando que ele tinha, que ele acreditava ainda que ela estava viva. Isso daí foi desmentido através de mensagens do telefone, inclusive dele com a Larissa, que
Antes dos socorristas entrarem e chegarem no apartamento, ele já tinha passado uma mensagem para a amante indicando que ela estava morta. As provas indicam que quem forneceu o veneno teria sido a Elizabeth. 2 dias após Elizabeth pedir paciência à amante do filho, Larissa manifesta os primeiros sintomas de envenenamento. E em pouco mais de uma semana, ela é encontrada morta dentro do apartamento onde morava com o marido. A vítima passou a última noite na companhia da sogra, enquanto o médico foi ao cinema com a amante e ficou com ela até a manhã seguinte. Instantes depois de chegar em casa, Luiz envia à estudante a mensagem que, para a polícia, denuncia o desinteresse dele em de fato socorrer a esposa. 9 minutos antes da chegada da equipe do SAMU, ele afirma para Letícia: Larissa está morta. Mais tarde ela responde: você me fala uma coisa dessa e some? Luiz escreve: cheguei e estava morta. Não vem aqui e não vai no velório, por favor. Em seguida, Letícia manda uma mensagem para o médico e apaga. A 400 mil aqui, tenho que dar 400 para o pai dela. Esse é meu maior problema, financeiro agora. Ter que pagar algo que eu quem conquistei. No mesmo dia, o médico demonstra preocupação com a repercussão da morte da professora na imprensa e pergunta a Letícia: você viu a reportagem? O que realmente aconteceu? Tem alguma suspeita? Já houve uma movimentação por parte da polícia para acompanhar de perto esse caso? Muita movimentação, aliás, no dia de hoje, viu, Pagliani? Boa noite a você, boa noite a todos. Esse caso foi registrado como morte suspeita no sábado pela manhã, quando a professora foi encontrada morta no apartamento dela, no Jardim Botânico, na zona sul de Ribeirão Preto. O caso vai ser investigado pelo 4º Distrito Policial, que é a região responsável por onde essa morte aconteceu. Em menos de um mês do falecimento da professora, o plano parece ter sido concluído. Luiz, a amante e Elizabeth se encontram em um restaurante e nessas fotos celebram um relacionamento. Tudo cadenciado para que esse fim dos dois de ficarem juntos acontecesse. Afinal de contas, em pouquíssimo tempo, o Luiz já apresentava a amante como a sua oficial, né? Foram comemorar em restaurantes e assim vai. E as conversas dele que não paravam a todo momento. É muito estranho tudo isso. Nós procuramos o advogado da Letícia, nós procuramos a Letícia, nenhum dos dois foram encontrados para comentar, né, sobre essas conversas, mesmo porque, que fique bem claro, nós não estamos inventando absolutamente nada. Tudo isso que nós estamos trazendo para vocês são provas retiradas do celular dela e dele, inclusive também, né, dos dois ali, em que mostram essas conversas. Então, isso que nós estamos retratando aqui é o que a polícia já sabe, é o que está no inquérito policial e é o que faz parte de provas de muitas outras conversas a respeito do que aconteceu no caso da Larissa, no caso também da Natália. É triste da gente saber isso, né? Mas como pode alguém nessas condições? A menina que você vê, Larissa, um sonho de ter simplesmente um marido e uma família. E ele, preocupado com dinheiro, preocupado com a amante. E como é que ele ia resolver todas as demais coisas, amparados pela mãe?